A Dilene e o Gilson, eu sei que tem experiência aí no mini implante. A Yolanda, pelo que eu vi, está estudando também, né? O que eu quero Estou passar é tentando. o que eu vi em 2010, a primeira vez, pela escola oriental, né? Que da onde veio os mini implantes, algo simples. E eles conseguem transformar os casos simples, ou não sei se é simples, mas comum para o oriental, em casos de rotina, transformando esses casos até então complexos em casos simples, né? Então, a Dilene conversou muito aí comigo esses dias. Eu vou falar de IZC, Buccal Shell, Depois eu vou, né? do manequim, para quem não conhece a técnica, e vou falar bastante de canino. Então, vai ser um curso do básico até o avançado, tá? Tudo numa abordagem desses professores aqui que eu vou compartilhar minha tela. Então, não importa se usa autoligado ou não, né? Aqui é a minha escola que eu venho de autoligado, que eu faço nos últimos anos. Mas esse professor aí que eu conheci em 2010, professor Chris Chiang de Hsinchu, Taiwan, ele mostra soluções simples para tratamentos extremamente complexos, né? E eu fui lá ver, estudar um pouco com ele. Claro, antes já acompanhava o trabalho dele. E reparei mesmo que na clínica, os pacientes dele, os chineses, a etnia é chinesa. Eu sei que o taiwanês não gosta de ser chamado de chinês, mas a etnia é a mesma, né? É uma ilha na frente da China, que ele manobra muito bem esse parafuso de aço numa medida padrão, assim, ou na maioria das vezes ele usa o 2 por 12, né? Como que eles inventaram essa técnica? Através desse japonês, professor Sugawara, que é o inventor da mini placa. Então, ele visitou Taiwan, apresentou a mini placa em 92, lá pelos anos 2000, mais ou menos, uma visita para Taiwan, e esses profissionais taiwaneses Acho que eu vou embora. Vamos embora. fizeram um parafuso Eu vou, né? Tá similando muito o devagar. papel da mini placa, Nem ou já vi esses seja, negócios desses ela tamanhos. Já fiz fica... curso na causa disso, mas é o bingo, Calma né? aí, É? eu acho que a Simone está ligado aí, o alto-falante. Desculpa aí. Então, eles fizeram um parafuso mais robusto, mais largo, para ficar numa posição extra-alveolar ou extra-radicular, similando essa mini placa que o professor Sugawara, do Japão, apresentou. Então, o que eu quero passar é, errando aprende-se, mas se pudermos aprender com o erro dos outros, é melhor. Eu passei, assim, eu já tive a felicidade de pegar um aprendizado do meu sócio, que foi antes para Taiwan, me passou toda a técnica por 1 ano e meio antes de eu viajar para lá, para ver a técnica mesmo. Então, eu errei muito. Não é que eu errei, nós não tínhamos muito conhecimento, né? Porque o biotipo do brasileiro, do latino, é diferente do biotipo do oriental, no caso, né? Obrigado. Então, nós vamos falar agora dessa primeira técnica aqui, IZC. Pessoal, eu sei que muitos já ouviram, mas IZC quer dizer crista infrazigomática. Não quer dizer nada com o osso zigomático, é algo abaixo desse osso zigomático, né? Então, o sucesso para o IZC que nós fomos criando ao tempo, né, é anatomia, palpação, bom material
técnica e a biomecânica. Por quê? Antigamente, quando eu comecei a fazer, eu não relembrei a anatomia. Eu ouvi aquilo, crista infrazigomática. Eu achava que era o osso zigomático, mas é na maxila que nós vamos trabalhar. Palpação. Eu vejo as pessoas não fazem a palpação, tem que sentir, eu brinco, tem que sentir o terreno, né? Tem que sentir o local para fazer a palpação. Bom material é essencial para uma técnica nova, uma técnica para quem está começando, ter um parafuso com uma ponta ativa e agressiva, porque quanto mais agressiva é a ponta, menos lesão óssea eu vou ter. Tendo menos lesão, menos inflamação e supostamente menos perda do mini implante. Porque não adianta eu colocar o mini implante e ele não funcionar. Então, bom material vem daí. A técnica, tem algumas particularidades na técnica que, depois de alguns anos, em dezembro do ano passado, me caiu a ficha, num dos cursos que, por sinal, o professor Gilson estava, que, ao trabalhar em mucosa, nós temos que alongar essa musculatura. Então, isso faz parte da técnica. E a biomecânica, porque eu perdia muito parafuso, lia os artigos que eles colocavam 300, 400 gramas na primeira consulta. Isso para nós latinos ou caucasianos é muita coisa, porque a nossa anatomia, nós não temos tanto osso como, no caso, os chineses, taiwaneses, coreanos, japoneses, tailandeses, vietnamitas. Então, essa ida para lá e o meu contato com essa turma fez com que eu respeitasse muito a ortodontia oriental. Malásia é uma potência na ortodontia. Vietnã, eles fazem casos complexos virar casos simples, porque é uma rotina dele. Então, essa técnica veio de Taiwan, porque eles tiveram que adaptar algo mais barato para o paciente cirúrgico. Então, foi uma adaptação do ortodontista para o meio de sobrevivência. Por isso que eles estão com tudo aí nos congressos, né? Os japoneses estão voando, porque eles levaram muito tempo para entrar nos Estados Unidos, eles eram, me fugiu a palavra, assim, não subordinados, mas deixados de lado, esquecidos. Só que agora eles entraram com tudo, e o nível de publicação, seja com alinhador e ancoragem esquelética, ou tratamentos convencionais de ancoragem esquelética, eles são umas potências, né? Então, quem estuda ancoragem esquelética sempre está de olho nessa escola de ortodontia. Então, nós vamos falar de anatomia e palpação. Então, a crista infrazigomática é isso aqui, ó. Não é lá em cima, não é aqui no osso zigomático, é abaixo do osso zigomático, a cresta infrazigomática. Então, nós vamos trabalhar nesse osso. Claro que tem pacientes que é mais fácil, porque ele tem mais espaço ósseo do que outros pacientes. Então, quando eu falo, a partir de agora, IZC, nós já sabemos que é superior. Crista infrazigomática. Deve ser sua bolsinha daqui. Para facilitar ainda mais a nomenclatura, quando nós usamos o parafuso, o mini implante, primeiro eu falo parafuso para vocês, porque para paciente eu evito não, é proibido alguém falar lá na minha clínica, ou eu oriento os alunos não falar a palavra parafuso, mini implante, mini parafuso, nada disso para o paciente ou para o pai. Nós falamos dispositivo, que é algo simples. Só que
A palavra implante, mini implante, não é uma palavra que soa bem para o paciente. Isso pode gerar ansiedade para ele. Então, o dispositivo ou parafuso entre segundo pré-molar e primeiro molar, nós chamamos de IZC-6, que é o IZC que foi publicado, né, essa estrutura, essa região anatômica pelo professor Eric Liu em 2007. E entre primeiro e segundo molar, o IZC-7, preconizado pelo professor John Lin, também de Taiwan, que foi o idealizador do primeiro parafuso de aço, né? O primeiro parafuso extra-alveolar, ele que fez. Material. Vamos cortar a maxila primeiro. Vamos serrar a maxila. E aqui uma vista das raízes dos dentes num corte transversal. Técnica tradicional, uso bastante. Não vou deixar de lado algo que nos ajuda muito, que é a técnica entre raízes. E a técnica extraradicular, algo fora das raízes. Com a grande vantagem de eu conseguir fazer movimentos do dente, por exemplo, para a distal, porque não tem nada entre as raízes dos dentes. Então, eu consigo fazer movimentos até então mais limitado com a técnica entre raízes, porque o dente vai se aproximando das raízes, não vai acontecer nenhuma lesão ao dente, ao ligamento, porém, o mini implante ele vai perder a estabilidade, então tem que remover e colocá-lo em outro sítio, né? O vetor de força também, ele sempre fica para fora, que isso é muito... Veja bem essa flechinha azul, ela é muito importante na técnica vista de canino, que vocês vão ver em breve. Então, esse vetor é diferente da técnica entre raízes, consequentemente, também machuca menos a gengiva, a mucosa, né? No caso de usar elastique, não comprime, ou o risco de comprimir a mucosa é menor. Mas a grande sacada desses professores é simular a biomecânica da mini placa. Foi isso que eles quiseram fazer, sendo uma técnica mais simples, mais barata, rápido e menos complicada no que diz respeito a complicações ou emergências, né? Então, técnica tradicional entre raízes e a técnica extraradicular. Eu brinco, mas você quer um pilar ou um poste que ele fica paralelo à raiz dos dentes. Essa é a técnica. Se ele vai ficar mais alto ou mais baixo, vai depender muito da anatomia. Claro que você busca ficar aqui, ó, por volta de 5 milímetros para fora, mas vocês vão perceber que isso é muito teórico. E é comum de um lado ficar mais alto, do outro lado ficar mais baixo. Isso é algo comum. Veja bem, esse slide, que é um parafuso tradicional, com 2 milímetros de transmucoso. Transmucoso, pessoal, é essa estrutura polida do parafuso, tá? Essa aqui é a rosca, transmucoso, e a cabeça. Cada marca tem um tipo de cabeça, né? Tem a cabeça com slot, que nós conseguimos passar fios retangulares, supostamente para fazer uma biomecânica, e a cabeça sem slot, apenas para apoiar elastique ou para apoiar a mola para retração.
Então, agora, nós ajudamos a desenvolver um parafuso voltado mais para o latino e para o caucasiano. Com esse perfil transmucoso de 4 milímetros. Então, a medida é essa, 2 por 12. É muito confuso falar a medida do transmucoso como alguns professores falam no Brasil. Então, nós gostamos de usar a nomenclatura internacional, que é 2 a largura, 12, que é da ponta ativa até a cabeça do parafuso. Esse parafuso extraradicular, ele tem um total de 16 milímetros. Mas a grande diferença é isso aqui. Esse aumento para 4 milímetros para diminuir a inflamação, ou supostamente a inflamação, porque a rosca acumula mais biofilme do que essa superfície polida que é o transmucoso. Também tem a medida, vamos colocar 20%, nós usamos um parafuso maior, que é o 2 por 14, onde ele totaliza com a cabeça 18 milímetros. Então, a nomenclatura é 2 por 12 ou 2 por 14. Esses parafusos são os mais usados, tanto na técnica do IZC quanto do shelf, do buccal shelf. Tá? E esse transmucoso é de 6 milímetros. Então, aumentou-se a superfície polida. Aqui está um rápido ou o mapeamento dos parafusos usados, né? Esse 2,4 por 17, talvez a Dilene já usou, ele é pouco usado, mas ele vai buscar aqui o processo zigomático da maxila, lá em cima. Pouco usado. Dolorido para o paciente, você vai perfurar muita mucosa até chegar nesse osso, que é um osso duro. Por isso que nós precisamos de um parafuso maior. Então, ele é bem grande. Lembrando que implante dentário é considerado a partir de 2,5 milímetros de diâmetro. Esse aqui está quase um implante dentário. E o IZC mais usado é o IZC tradicional, mais abaixo, e o IZC um pouco mais alto, né? Nessa região. Nós vamos usar, como eu falei, o 2 por 12 e o 2 por 14. Numa outra visão. E, em alguns casos também, pessoal, nós temos vindo aqui, ó, bem aqui no processo zigomático da maxila. Raramente. Mas aqui, alguns casos onde a crista infrazigomática está diminuída. Daí a gente aplica o dispositivo lá em cima. Correto? Vamos falar da técnica agora. Falamos de material, agora a técnica. Aqui, a técnica é muito simples, porém, no começo, gera ansiedade ou insegurança, isso é normal. Só que se você tem a noção da anatomia, faz a palpação, e a palpação é 1 quilograma, tem colegas aí, professores de DTM, sabe que não é um carinho. Tem que... Eu gosto, como a gente está num grupo menor, eu gosto de me fazer aqui. Palpar toda a região, mas não é um carinho, é palpar, sentir mesmo o paciente, né? Nessa região toda. Vai no processo zigomático da maxila também, sente a região, estrutura óssea, né? Aqui é uma região boa de trabalhar. Hoje eu tenho feito muito mais acima do que no passado. Talvez por maior perda, porque nós víamos os professores orientais fazendo com simplicidade, nosso paciente não é tão fácil quanto os orientais. Claro que eu e o Gilson, que
somos aqui de São Paulo, a doutora Patrícia também, né? Talvez nós temos mais pacientes orientais aí que os demais. Mas, enfim, uma vez selecionado o ponto, eu vou aplicar uma gota de anestesia, eu vou com a sonda exploradora e vou marcar, muitas vezes coincide com a ponta da agulha de anestesia. Então, eu marco... Já apliquei anestesia, não precisa afastar não, Marco. Eu marco o local. Marco com a sonda exploradora. E olha a minha mão, aqui vai o padrão ouro, que eu não falava e caiu a ficha no ano passado. A mão que não vai rosquear, ela tem que alongar bastante a mucosa do paciente. Senão eu começo a aplicar o parafuso e dilacera a mucosa do paciente e não pega no osso. Olha lá, já está na mão. Um parafuso 2x12. Olha a minha mão esquerda. Eu estou afastando, alongando a mucosa. O que é importante? Uma gota de anestesia. Para se pegar a raiz, ela se... Olha lá. Não é nem raiz, chegou perto do ligamento. Agora eu vou dar por volta de 8 giros, 8 a 12 giros na chave de mão. Ó. 3. Aqui embaixo, né? Ou em cima. Foi aqui embaixo. 4, 5, Lábio. 6. Eu estava puxando o lábio dela sem querer. Pronto. Melhorou? 7, 8, 9. Repara que a partir de agora eu vou começar a mudar a direção para sair da raiz do Se dente. sentir alguma coisa no dentinho, você me fala. Tá vendo? Uma pressão, Tá né? vendo? Agora eu vou... Claro que aí Não pode... a Dilene sabe, eu estava fazendo uma cirurgia da técnica vista. Por isso que a paciente estava toda equipada assim, né? Da raiz. Tô vendo. A incisão já está aberta aí, né? Para outra... É a cirurgia que vocês vão ter a técnica daqui a pouco. Então, eu mudei a direção, é movimento único que eu fiz. Vou lá, Vamos ver. testo, porque se o parafuso está com mobilidade, eu tenho que tirá-lo e colocá-lo em outro ponto. Deixa eu pegar um parafuso aqui. Maravilha. Ó, então, aqui eu estou com um parafuso, fiz a palpação. A técnica geralmente é assim. Eu entro paralelo ao plano cruzal, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 a 12 é uma média, porque ele está paralelo, só que eu sinto uma resistência. Quer dizer que eu perfurei a cortical da crista infrazigomática. E a partir do momento, ó, movimento único, eu mudo a direção e continuo girando delicadamente. Sair da raiz e continuo a manobra. Essa é a técnica tradicional da crista infrazigomática. Para outros pacientes, que eu sinto que a crista, essa parte da maxila, é diminuída, eu já começo lá em cima. Ó, eu vou fazer a técnica modificada lá em cima. Eu estou distante de raízes aqui. Ele já pode entrar inclinado. Claro, pessoal, eu estou sem a minha mão de afastamento. É muito importante essa mão. Eu vou colocá-la aqui para vocês verem. Hoje eu falo que é o padrão ouro isso, porque eu tenho que afastar a mucosa e ela fica aqui, ó, como proteção, ainda mais para quem está começando, mesmo para quem já faz
alguns anos, sempre é bom ter a proteção aqui. Aí eu já entro inclinado lá em cima. Por isso que essa aqui nós chamamos de IZC alto. Agora, numa pequena escala, nós vamos usar esse parafuso grande aqui, muito pouco, que é aquele 2,4 por 17. Ele vai entrar direto lá no processo zigomático da maxila. É dolorido. Fábio, às vezes quando fica muito alto e eu quero ativar para distalizar, às vezes eu faço cursor. Tudo bem. Perfeito. É que você vê que são todas alternativas, né, Dilene? Faz um cursor, tudo certo. Só que esse último aqui, pessoal, 2,4 por 17 é pouco usado. E é dolorido. Então, os poucos que eu usei, o que eu fiz? Eu já entrei com Decadron no paciente, porque incomoda muito, judia do paciente. Eu tive algumas experiências que eles ficaram inchados, machuca a mucosa jugal também. Então, não é uma técnica... Vocês não se preocupem que talvez vocês nem vão usar esse parafuso. Mas é algo mais... algo rústico mesmo. Ele é maior, né? Bom, Fábio, olha, sim. antes de eu fazer, de eu usar os parafusos, assim, algumas vezes eu pedi o cirurgião para colocar. Aí ainda não existiam esses parafusos de aço, né? Então, eles colocavam os parafusos lá da cirurgia ortognática. E tem uns que são bem grandes, viu? Tem uns que eles botavam principalmente de buccal shelf. E é bem bom mesmo. Eu acho que vai valer. Eu acho que vai ser usado esse grande aí. É que eu sou, assim... Eu tento não incomodar o paciente, né? Porque, poxa, a mini placa tem casos, Dilene, que tem que usar essa coisa aí, viu, mini placa? Eu sei que incomoda, machuca, mas eu tô com um caso aqui, quer ver, ó? Calma lá. Não coloquei nem aula porque isso aqui foi de sexta-feira. Tudo bem. Esse é um caso complexo. Claro que quem está começando, eu não indico começar com um caso assim. Enfim, esse lado direito, Dilene, eu coloquei 4 buccal shelves. Ele não tem osso entre raízes. Não consegui parar. E olha o outro lado. Você vai botar mini placa. Calma lá. O outro lado. Uhum. Olha o que aconteceu. Consegui um bom metade de pré-molar. Aqui a foto não dá para aparecer muito. O que aconteceu? Ele está 2 anos sem ter consultas periódicas, então nós tiramos tudo e agora eu vou trabalhar com um alinhador nele. Mas esse parafuso aqui tem, assim, 3 anos e meio, tá? Esse lado fica, o outro não. Você vai falar o porquê. É o mesmo paciente, feito pelo mesmo profissional. Não consigo. 4 tentativas e não foi. Então, aqui era um paciente bom para usar a mini placa daquele lado, pelo menos. Enfim, faz parte do jogo, tá? Não tem uma regra, né? Uhum. Para ficar tranquilo. Aí você vai fazer agora com o alinhador, sem o dispositivo? Eu vou tentar mais uma vez. Você sabe, Dilene, você que tem muita experiência com alinhador, você sabe que o plástico distaliza bem, né? É, verdade. Por isso que esses professores estão voando aí, todos esses que eu falei para você, eles estão trabalhando muito com alinhador e ancoragem esquelética. É uma combinação que voa, você consegue distalizar tudo. Você sabe disso.
Eles já fazem isso há 8 anos, nós estamos começando agora no Brasil, né? Tá. Preocupação de raiz. É importante dar uma gota de anestesia, porque se chegar perto da raiz ou perto do ligamento, o paciente já reclama. Mas a preocupação vai ter algum problema com a raiz? Nenhum problema nesse trabalho de 2017. Estudando o contato do mini-implante com a raiz. Após a remoção do mini-implante, o reparo se inicia por reposição do cemento. E não houve desconforto no estudo. Esse outro trabalho também. As raízes que tocam o dispositivo apresentam reparo quase completo em poucas semanas depois da remoção do parafuso ou da força ortodôntica. Geralmente, o parafuso perde a estabilidade. Ele perde para o movimento do dente. Aqui, esse artigo novo, né, de 2019, falando a mesma coisa, que não tem problema de reabsorção do dente ou injúria na raiz, e ele fica completamente reparado após 12 semanas sem o contato do dispositivo. Para quem gosta de estudar aqui o ancoragem esquelética, aberto aqui, tá? Korean Journal Orthodontic, um dos melhores periódicos que eu leio com frequência, totalmente gratuito. Agora vamos falar de tratamento. Esses 3 próximos aqui de tratamento, daí a gente pula para buccal shelf e volta para caninos impactados para finalizar. É bom falar do básico? É importante. Uma paciente cirúrgica, padrão 2, não quis se submeter à cirurgia. Foi a solução que nós, quando eu falo eu juntamente com ela, nós buscamos, que foi a extração de 2 pré-molares superiores, embora era uma paciente padrão 2 cirúrgica. Uma atresia maxilar, um leve apinhamento inferior, ausência de primeiro molar inferior direito. Dilene, se tiver muito rápido, você me fala, hein? Tá ótimo, Fábio. Que eu estou calculando bem aqui para pegar todas as técnicas, tá? Então, a queixa da paciente era isso aqui. Como nossos colegas aí de DTM, nós gostamos muito de falar em queixa, né? Mesmo na ortodontia, tenho quase certeza que vocês, a primeira coisa do paciente é deixar ele falar, a queixa dele. Então, a queixa dela era isso aqui, o lábio. O excesso de vestibularização dos incisivos superiores e uma grande diferença esquelética de maxila com mandíbula. Por isso que a gente tem que dominar o que é o básico, né? O mini-implante veio para dominar a terceira lei de Newton, ou controlá-la. Para toda ação, existe uma reação de igual intensidade e mesma direção, mas com sentido oposto. Então, foi feito usando crista infrazigomática. Eu tinha acabado de aprender a técnica, tinha insegurança, né? Você vê que aqui foi no IZC6, lá foi no IZC7, porque eu tentei no IZC6 a primeira, eu não consegui, e fui para o IZC7. Esse slide é muito importante, porque uma das coisas que eu mais aprendi com o Christian é iniciar a instalação sempre tendo o plano A, plano B e até um plano C na mente ao instalar o mini implante. Porque se não dá certo em um lugar, não adianta eu me desesperar, eu tenho que ir para outro lugar. Se o paciente não fica bem, eu aborto e faço numa outra ocasião. Tá? O importante é ter segurança de... Mas se eu souber a anatomia, isso já me gera mais segurança.
Se eu fizer a palpação, também. Se eu usar um bom material, mais ainda. Então, tudo isso vai englobando a minha segurança. E se eu usar um elastique de alta performance e não exagerar na força, aí funciona tudo, tudo flui bem. E vou perder parafuso mesmo assim, porque tem coisas que não competem a mim. Outra coisa importante, cada um de vocês vai ter mais facilidade de colocar o mini implante de um lado do que do outro. Isso é natural, tá? E pode ter certeza que daqui a 2 anos, se vocês anotarem numa planilha, um lado vocês fazem melhor que do outro. Isso é natural. Então, aqui uma carga, não preciso de muita força para fazer essa retração. Vou trabalhar com 120 gramas, né? Trabalhando o IZC, o elastique. Aqui, uma mecânica que eu faço muito, o elastique de ponta a ponta. Vem de um lado até do outro. Mas ele passa por fora dos brackets, vai até o canino, liga todos os anteriores, vai até o canino do outro lado e sai até o IZC do outro lado. Poderia usar a técnica entre raízes sem problema, mas eu gosto disso aqui, ó, fica para fora, parece que tem menos inflamação, né? Ó, fica uma região interessante, uma cabeça boa para fazer isso aí, para ter menos inflamação. Aí fica fácil, deslize, aqui usando o autoligado passivo, né? Enfim. Finalização do tratamento. Não dou tanta bola para isso aqui, porque eu sei que vai intercuspidar melhor, né? E aí a queixa do paciente, melhorando a mordida profunda, o overjet e o vedamento labial, mesmo sabendo que era uma paciente cirúrgica, marcada superior mais desenvolvida, né? A inferior também, e aí está a melhora da paciente. Tratamento alternativo. Só que o extraradicular é mais que um tratamento de ancoragem absoluta. Conheça bem as regras para poder rompê-las com eficácia. Aqui é mais voltado para quem está estudando especialização, né? Porque é muito beabá. Eu gosto do pensamento oriental. Abre a cabeça, porque esses ortodontistas são fantásticos, né? Segundo o caso de ZC, uma jovem que veio com uma transposição do lado direito, com algumas opiniões de extração de canino permanente e fazer estética no canino descido. Canino permanente nessa posição e o canino descido. Claro que passar o canino até a região dele, vai faltar osso nessa região. Mas com a ancoragem esquelética, isso se torna mais simples, né? Então, vamos lá. Canino em transposição na região de molar descido, região de pré-molar, né? Então, ele tem que fazer esse longo percurso aqui. Então, o pensamento é o poste. A ancoragem esquelética é um poste. Particularmente, se tiver um poste com um orifício onde eu posso passar o fio ortodôntico, melhor ainda para fazer esse tipo de biomecânica. Posso usar a alça em T, ou posso usar a mola, enfim. Então, o canino está aí. A proposta foi tratar essa transposição com ancoragem esquelética.
poderia nem colocar o bracket no início do tratamento em todos os dentes. Poderia usar ancoragem esquelética no canino e fazer essa biomecânica. Mas aqui está o resumo feito. Início da montagem do bracket, parcialmente, né? Não precisou acesso ao canino, ele se auto-erupcionou, ele já estava com a palpação ele estava bem saliente, né? Então, colocou o IZC, bracket no canino e uma mola espiral aberta, com um excesso de fio para o canino poder deslizar no fio. Só deixa eu melhorar aqui. Opa. Aí. No segundo passo, aí que eu já saí do pensamento de ancoragem esquelética. Ó. Estou com ela aqui, só que aqui eu exagerei na força. Ó. Olha o que acontece. A ancoragem esquelética é bom por isso. Ela evita ou ameniza os efeitos colaterais. Quando eu uso dente a dente, começa a ter isso aqui. Num outro momento, eu intercalei com uma alça com fio TMA para empurrar o canino. E aqui que é o resumo da ancoragem esquelética. Isso é o ideal. Porque eu estou fazendo o efeito do IZC de empurrar e outro mini implante, 1,5 por 8, de puxar. Provavelmente não teria acontecido esse efeito colateral, que mais para frente foi amenizado. Mas, enfim, aqui está um grande resumo que é a ancoragem esquelética, de uma maneira simples. Se cair ou tiver alguma complicação, é queda de parafuso. E aqui a finalização da transposição. Claro que não prometo rapidez também. Isso aí você vai aprendendo com o tempo. Esses casos de transposições, 30 meses, 36 meses, sem pressa nenhuma, porque ao colocar o canino na posição, você calcula mais 4 a 5 meses para dar torque de raízes. E o paciente já está cansado muitas vezes, né? Então, vamos lá pegar em detalhes. Estou empurrando uma mola aberta, comprimida, para começar a mecânica de empurrar o canino. Esse é o resumo da primeira parte da mecânica. Uma mola espiral aberta. Sempre deixando excesso de fio para o bracket poder deslizar. E numa outra parte da biomecânica, uma alça em T, com fio TMA, 17 ou 18 por 25. Lembrando que esse parafuso com o slot, né? Porque eu estou fazendo mecânica apoiado nele. 18 por 25. E aí o fio seccional na região anterior. Uma mecânica simples, não tem muito... Mas a sacada aqui é um mini implante com um slot retangular. Claro que nós vamos pagar algum preço, porque não há osso para canino e pré-molar. Para pagar menos o preço, nós podemos liberar o pré-molar do fio ortodôntico para ter menos pressão ou menos força nessa passagem do canino. O mais fraco vai perder, o pré-molar perde para o canino, então ele cruza, porque não cabe os dois, não há espaço ósseo para tanta quantidade de volume de raiz. Então, o pré-molar cruza, pagamos o preço, é um efeito colateral já sabido.
canino quase em posição e vamos trabalhar no pré-molar agora, fazer o realinhamento dele, que ele vai encaixar com mais facilidade, porque lá era a posição original dele. Basta ter espaço para ele. E aí finalizou para o paciente. Porém, isso aqui dói no coração de nós ortodontistas, né? Tem que arrumar essa raiz. E duro convencer o paciente para expressar o torque por mais 4, 5, 6 meses, né? Essa é uma mola de torque. Ela está para a cervical para fazer esse papel, ó. Empurrar, dar torque palatino de raiz. É isso que nós queremos aqui para finalizar melhor, né? Então, essa é uma molinha que eu uso bastante. Vou no fio também, né? Eu uso o fio. E ela em posição. Fazendo uma compressão para a cervical. Melhorando, né, o torque. Claro que também vou com fio de aço, faço o torque manualmente. E aí melhorou o torque, não como nós queríamos, mas o paciente também, depois de mais de 30 meses, já está por satisfeito, né? E aí a finalização com o melhor torque de raiz do 13. Inicial, final. Inicial e final. Contenção fixa nesse canino. Ficou ótimo, Fábio. Ficou bom, ficou bom. Ó, Dilene, assim como você, eu gosto da contenção viveira também, viu? Que contenção muito, apesar de cara, ela é muito boa. E só que aqui eu vou até o canino, porque a gente tem que pecar por excesso, né? E a contenção viveira. Odilene, eu tive a preocupação de pegar casos que você não viu ainda, viu? Com certeza, foi bom. Porque eu sei que você já viu a minha aula algumas vezes, eu falei, não vou repetir nada, senão ela vai dormir aí. Não pode. Obrigada. Dilene, eu vou fazer mais um IZC pela minha conta aqui. Eu vou mais 10 minutos de buccal shelf e mais 15, 20 de... Posso acabar 20 e 30? Pode? Deve. Daí tem as perguntas dos colegas. Ou, se não, a pergunta fica aberta a hora que vocês quiserem. Tá tranquilo, Fábio. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, então. Mordida aberta. Mordida aberta também é algo que, principalmente os japoneses, fazem muito, ainda mais com os fios gunmetal. Chris Chang tem feito gunmetal também. Só que esse caso aqui foi com ancoragem esquelética. Então, a gente tende a ver muito o anterior, mas se nós prestarmos atenção no posterior e intruir 1 milímetro, aquela velha tabela do Ricketts lá, intrusão 1 milímetro na posterior, fecha 3 milímetros na região anterior. Se eu não me engano isso, eu não me lembro de cabeça exatamente, né? Mas é um paciente com mordida aberta, excesso de vestibularização superior, que o pensamento foi pensando no posterior, usando o IZC,
vamos lá, IZC, no caso, IZC 7, que é entre primeiro e segundo molar. Nós vamos usar o Elastic, só que, lembra que nós vamos ter aqui uma intrusão e uma vestibularização. Isso eu não quero, a não ser que se eu tivesse uma mordida cruzada, isso seria bem-vindo. Então, eu tenho que me atentar pela palatina. Uso muito um dispositivo 2x12. Gosto muito do 2x12 no palatino. E o palato é uma região como que eu falo? Subutilizada. Que a literatura fala perda de 2 a 3% no palato. É uma região muito nobre. A zona T, que nós chamamos, né? Essa zona T é essa zona que foi descrita pelo professor Benedikt Wilmes, da Alemanha, e o professor Ludwig, também da Alemanha. Então, é essa zona verde aqui. Era uma região muito rica, onde a literatura fala que nós perdemos 3% de mini implante, ou seja, é a melhor região para se trabalhar com mini implante. Por isso que, ultimamente, eu tenho estudado muito, trabalhado com laboratórios para desenvolver aparelhos ou que seja para trabalhar nessa região. Ela causa muito menos inflamação que no IZC. Mas voltando lá no pensamento de intrusão, posso colocar tranquilamente 2 parafusos, ou posso colocar na região sutural, sem nenhum problema, ou 3 milímetros da sutura, que é a região parasutural, ainda encontrando-se na zona T. Elastic de um lado e elastic do outro. Ou posso usar um elastic único, como foi feito aqui. Só tem que tomar cuidado para o elastic não cair na região proximal, para não causar inflamação e abrir diastemas. Tá? O que mais incomoda no paciente, por incrível que pareça, é o elastic. Pode incomodar a língua do paciente. Se eu precisar de intrusão em mais dentes, eu coloco o botão e o elastic vai no mini implante, porque esse mini implante tem uma cabeça muito pensando em biomecânica, ela comporta até 3 porções de elastic ao mesmo tempo. Ela tem essa retenção, ao mesmo tempo a cabeça é de cogumelo, ela é arredondada para não machucar o paciente. Então, elastic duplo ou elastic único? 150 gramas, difícil de medir pelo lado interno, mas uma coisa que eu comecei a fazer depois de perder muito parafuso é investir num dinamômetro para fazer essas medições. Enfim, uma pequena intrusão na região posterior, eu já consigo fechar a tesoura, né, com mais propriedade na região anterior. E aí um fio seccional, isso aqui não tem nada demais, é diferente, mas o fio seccional e o elástico intercuspidando, né, na região posterior. Se pegar os artigos do Christian, ele faz muito disso, mas talvez se não tivesse esse elástico também intermaxilar, a musculatura ia gerar essa intercuspidação de um mês para o outro, eu acredito. Então, não sei se foi só o elástico aí, mas, enfim, uma intrusão posterior para ter maior estabilidade dessa mordida aberta, inicial, intermediária, inicial, final.
Então, o palato é muito importante para a gente trabalhar. E a finalização do tratamento agora está indo para a estética. Inicial e final. Então, pensando 1 milímetro na posterior é importante para nós trabalharmos. Isso aqui é um artigo, ó, desse mês passado, hein? Nem sei por que ele está aqui, mas eu gosto de falar, porque eu comecei a usar bastante laser de baixa potência, que é uma técnica não invasiva, um método não dolorido, após instalar o mini implante. Então, a conclusão é que ele tem um efeito positivo na estabilidade do mini implante. Tá? O artigo aqui de 2021, publicado esse ano ainda. Bom, diz EC, Dilene, eu vou dar um tempinho aqui. Fábio, eu aprendi muito, viu, hoje? Oi? Aprendi muito de ZC. Ah, o negócio é o seguinte, Dilene, depois de anos e anos, eu aprendi que eu acho que o Gilson, não, o Gilson estava, eu acho. Eu dei 2 cursos só o ano passado. Semana passada, eu assisti, eu estava nele. Foi no passado, Fábio? Acho que foi no passado. Foi, dezembro. Eu dei 2 cursos. Eu não sei qual que o Gilson estava. Mas uma amiga minha que faz ortodontia lingual, tem muita experiência com mini implante, ela chegou e falou: valeu o curso porque você falou que tem que alongar a musculatura. Esticar a pele, deixar livre. Esticar, tem que esticar. O dedo que não parafusa, às vezes até cansa mais do que o que está parafusando. Bom, eu vou falar de buccal shelf para cumprir aqui todos os papéis. Vamos lá. Buccal shelf. Claro que esse paciente hoje era tudo que eu queria receber no consultório, porque eu não ajudei tanto a desenvolver o MARP, né? Mas o primeiro MARP com parafuso de aço. Então, nós usamos bastante. Isso, para mim, foi um aprendizado, porque eu sei que para pacientes adultos, nós conseguimos, uns sim, outros não, a fazer a disjunção na maxila. Mas, naquele momento, eu não sabia usar o MARP, né, há anos atrás. Esse professor é um dos que eu acompanho, professor Hangsi, da Tailândia. Espetacular. Cada vez que eu vejo uma aula dele, ele é quieto, mas é espetacular. E um gênio. Dilene, todos esses desenhos que você tem aí, que eu passei para você, eu aprendi a fazer com ele. Desenhos de Keynote, né, dos dentes. Então, ele é um gênio de slides. Os slides do Christian é todo ele que ele bola, né? E aqui, com muita maestria, ele desenhou a técnica buccal shelf, na qual eu não vou mudar em hipótese de alguma direção da instalação do parafuso. Uma gota de anestesia. Vou entrar já paralelo. Então, não há mudança na direção, porque eu estou trabalhando num osso de cortical densa. Se eu mudo a direção, eu posso ou eu tenho maior probabilidade de romper o mini implante. Então, eu entro já paralelo ao primeiro ou segundo molar. Boa noite, meus irmãos. Eu entrei quietinho aqui. Boa noite a todos aí. Boa noite, Gilson. Acho que você já está no outro encontro. Boa noite, Gilson. Obrigada. Não, agora já voltando. Era só para entrar lá, agora eu estou de novo. Era boa noite para o pessoal lá, agora
Já fechou lá também. Então agora eu estou aqui. Era para terminar lá. Desculpa aí, Fabião. Imagina. Então eu vou entrar. Qual é a altura que vai ficar? Não tem essa resposta. Aqui é algo didático. Claro que a ponta do parafuso nós buscamos ficar a nível do slot do tubo. Mas nós sabemos que não conseguimos isso. Tem paciente que vai ficar mais baixo de um lado e mais alto do outro. Nós temos que compensar nos pontos das forças, ou seja, colocar um gancho maior de um lado ou de outro, e aí vai. Mas a regra é, comece devagar. Começa com 150 gramas, vai aumentando 50 gramas por mês e vai vendo a reação do paciente. Então, um caso de mordida cruzada total, por isso que eu faria a expansão da maxila, porém ele tinha um bom perfil perto da oclusão dele. Por isso que nós decidimos tratar de forma conservadora, já que ele não queria a cirurgia. O buccal shelf? Shelf quer dizer prateleira. Não tem uma tradução específica para o português. Coincide com a linha oblíqua da mandíbula. Então, aqui, alinhamento e nivelamento. Nesse momento desse paciente, veja bem, eu posso iniciar o tratamento com o buccal shelf já no começo do tratamento. Mas nesse paciente eu esperei o alinhamento e nivelamento, apliquei o buccal shelf, sabendo que, vejam bem, esse ponto vermelho é muito importante, que é o centro de resistência da mandíbula. Sabendo que é entre primeiro e segundo pré, nós sabemos que a nossa mandíbula, ao fazer essa biomecânica, ela vai rotacionar no sentido anti-horário. Portanto, uma coisa que eu ouvia Chris Chang, John Lin, Johnny Liol, todos os taiwaneses falar que era um limite da técnica que poderia acabar com mordida aberta posterior. Mas era uma alternativa para os pacientes num tratamento compensatório. Porque acontece isso com a mandíbula. Olha a rotação no sentido anti-horário devido ao centro de resistência que fica nessa posição, entre primeiro e segundo pré-molar. Sabendo disso, o paciente sabia das limitações, nós fomos ao tratamento em si. Usando elástico também, né? E vamos voltar ao paciente. A primeira opção, tratamento cirúrgico, não aceitou. Fomos ao plano B, que é a extração do terceiro molar inferior direito, 2 buccal shelves, para fazer a distalização em bloco da arcada inferior. E ele me perguntava, e por que os demais doutores falaram que era cirúrgico? Eu coloquei ele no lugar, bem esclarecido, falando que todos que falaram que era cirúrgico estavam corretos. Era algo ou uma tentativa para não fazer a cirurgia. Então, isso nos faz trabalhar mais tranquilo, né? Então, aqui, buccal shelf entre primeiro e segundo molar, elastique, fazendo toda a biomecânica. Levante oclusal, trabalhar com brackets de ponta cabeça, né? Não vem ao caso os torques do brackets, mas levante oclusal. E aqui está o resumo da mecânica desse tratamento, não é só essa. Mas aqui está o resumo, que é brackets invertidos,
low torque, nós chamamos, porque o excesso de elástico de classe 3 vai fazer com que eu tenha mais vestibularização dos incisivos. Então, eu coloco um torque negativo. Levantes oclusais, a maneira que eu tive para ter um ganho na transversal, já que, repito, hoje eu faria uma disjunção através do MARP. Elastique de alta qualidade, hoje eu uso da TP Orthodontic, funciona muito bem. O elastique aqui, nesse caso, é de ponta a ponta, de um buccal shelf até o outro. Fábio, explica Oi. por que da TP, porque na aula que eu dei, eu falei da OC, e aí falei com você, já não tem mais, né? É o seguinte, Dilene, não é exagero, da OC é um elastique de segunda geração. Esse elastique é importante, porque se eu faço tudo isso e aplico um elastique da Morelli, por exemplo, ele se rompe, não oferece a força de 300 gramas. Então, é um elastique que resiste ao tempo. Ele perde força, mas perde menos do que um elastique normal. Como eu ia muito para o Peru, eu pegava tudo que a Maria Ori tinha lá e trazia para os amigos. Eu trazia cada vez 50 elastiques. E eu sempre comprando, aí agora acabou. Ele comprou. Tanto que o que sobrou, os meus elastiques, era tudo de 2018, que eu achei um pacote que estava na geladeira e ele funciona do mesmo jeito. Mas, enfim, pesquisando e utilizando o da TP, ele oferece todos os bons resultados, ok? Esse elastique vai de ponta a ponta, de um parafuso ao outro, sai por fora dos brackets, entra nos brackets do canino, segue nos incisivos até o canino do outro lado e sai por fora dos brackets. E eu coloco o fio principal em cima do elastique. Por que estou usando um bracket autoligado passivo? Só por esse motivo. Se fosse um bracket tradicional, o elastique viria por cima do fio, correto? Elastique de ponta a ponta, aplicando 250, 300 gramas, né? No buccal shelf. Fio de aço, esse fio 16 por 25 inferior, não sei se está mais fácil achar no Brasil, mas é importante por eu ter mais folga num slot 22 por 28. Esse é um resumo da biomecânica do Christian. Faço dessa maneira, faço de outras, né? Mas o importante é isso aqui, 250 gramas. E nesse paciente eu tinha muito cuidado com o periodonto dele. Periodonto fino, sínfise fina, com perda óssea, né? Mas ele reagiu bem. Aqui o ganho transversal do paciente, inicial, intermediário, fazendo o elástico de classe 3, invertido para ter um ganho melhor na transversal, né? Ó, a mola de torque de novo, elástico de classe 3, trabalhando na transversal, é a maneira que eu fiz na época, e a finalização do tratamento. Mordida do lado esquerdo melhor que o direito, mas o principal para mim é essa região aqui, ó. Essa região que eu sempre estava atento. Inicial e final. Então, uma abordagem assim, que nós aqui, nós aprendemos que, pelo menos na especialização, que nós não conseguimos fazer esse movimento aqui, distalização inferior.
Mas é algo que esses profissionais aí fazem há 20 anos, no mínimo, porque essa técnica, o primeiro artigo foi de 2002. Para eles fazerem isso, eles faziam isso há, no mínimo, 4 a 5 anos, né? Então, a comparação aí, depois fez a estética, né? Então, o resumo. Inicial, final do alinhamento e nivelamento, início da mecânica de distalização em bloco, final da mecânica da distalização, finalização e remoção. Opa! Inicial, final, 11 meses após a finalização. Olha a mordida aberta lá. Lado esquerdo melhor que o direito, inicial, final, 11 meses após a finalização. E a cara do paciente, você vê que era mais maxila do que mandíbula, por isso que hoje eu trabalharia de outra maneira. Então, a face dele bem equilibrada. Fábio, você falou do marco. Eu tenho usado muito marco também, mas quem é o laboratório que está fazendo para vocês? O marco é muito simples, né, Dilene? Eu simplesmente escaneio e mando para o laboratório Eustáquio. Se eu não tiver tempo, às vezes eu não tenho tempo de ficar vendo tomografia. Uhum. Então, eu delego para o professor Edson Ilipronte, ele só fala, ó, parafuso tanto, de tanto tamanho. Eu já mando para o scanner, para o Eustáquio, já vem pronto o MARP, né? Eu trabalho muito com Eustáquio desde muito tempo, de muitos anos atrás, mas assim, o MARP especificamente eu estava mandando para a Kika. É porque a Kika desenvolveu o da PEC Lab, né? E agora a parceria que o professor Edson fez com o Eustáquio iniciou tudo, né? Então a gente tem usado. Eu só conheço do Eustáquio, porque nós estamos no início do... E está usando o parafuso da Steel. Chamamos de iSystem. Tudo que... Nós pegamos o disjuntor, alguns importados, tentamos fazer melhor, só que fica inviável comercialmente. Então, nós fizemos algo muito superior a qualquer um do Brasil, né? E basicamente o mesmo valor. Só que, por enquanto, a gente delegou tudo para o Eustáquio, né? Fica mais fácil para o dentista mandar para o Eustáquio, porque já vem pronto. Mas nada impede que o ortodontista compre tudo e mande para o teu laboratório de confiança também. Porque nada mais é feito que o Hirax, né? Mas assim, eu acho que nem todo mundo nem todo laboratório vai fazer aquele encaixe perfeito, né? Ah, sim. Agora, eu gosto muito de Eustáquio. Eustáquio é perfeito mesmo. Muito bom. Depois que vale a pena qualquer aparelho, que eu estou fazendo tudo com ele hoje, Herbest, às vezes é R$ 150 a mais, mas a minha dor de cabeça é menor. A qualidade é muito boa, tudo soldado, né? Então, perfeito. eu comecei a fazer com ele, tem sido muito bom, né? Claro que a gente pode conversar com a Kika lá no futuro também. Então, aqui está o periodonto do paciente. E depois foi feito a estética. Falta ainda a estética nesse pré-molar, mas melhorou bem depois com a resina, né? Então, comparação do dispositivo com mini placa.
menos invasiva, mais invasiva. Uma técnica não cirúrgica, bem mais barata, menor tempo, risco baixo, é perder um mini implante. O único problema é que, para paciente caucasiano, nós temos um shelf mandibular menor do que o oriental. E outra, o nosso shelf vai ser aqui, ó, Dilene, não sei se os teus pacientes mexem aqui, mas nesse trabalho com caucasianos, ó, raiz disto vestibular de primeiro molar, de segundo molar. Volta para o artigo, por favor. Volta para o artigo. Um slide atrás, tá? Engel Ortodôntico 2017. Foi pego 30 adultos e foi feito a tomo e foi medido onde que tem mais espaço ósseo, mais cortical, mais espessura da cortical no buccal shelf. Lembrando que foi em caucasianos. Olha aqui, ó, todos italianos, provavelmente na Itália, mas é 30 indivíduos caucasianos. Esse é o motivo do trabalho, tá? Para quê? Para mostrar que nós, aqui no Brasil também, nós vamos trabalhar lá atrás. Esse é um grande problema. Por isso a mudança do transmucoso, Dilene, porque nós temos mais mucosa. Então, nós aumentamos de 4 ou 6 milímetros de transmucoso para causar menos inflamação. Esse é o buccal shelf. Dilene, eu vou para o canino agora, tá? Certo. Nossa, eu separei tanto canino aqui, Dilene, mas canino é um dia de curso. Teve fotos que eu fiz hoje, mas é muita coisa. Não tem problema. Depois a gente vê se a gente faz um dia de canino, né? Só de canino, certo. Tá. Uma aula dessa pequena só de canino. Porque eu não sabia que o negócio é tão complexo assim. Então, vamos reduzir aqui. Só me dá 2 minutinhos, Dilene. Eu vou fazer um xixi e já volto. Em direção ao Oriente Eterno, de todos os meus passos de artes. Oi, pessoal. E aí, vocês estão gostando do curso? Muito bom, Dilene. Bom, eu estou, na verdade, tendo a chance de fazer uma recuperação, né? Não, eu fiz em dezembro, eu fui com o Fábio lá, né? Fiquei um dia lá com ele lá. É muito proveitoso, né? É muito Tá bom. fazendo um upgrade. Oi? Um upgrade você está fazendo, então. Exatamente, é. Eu nunca tinha, só fiz curso, só live, sabe? Esses cursos rápidos, curso longo, com eles nunca fiz. Hã? Tá gostando? Tô, muito bom. Estou fazendo agora, né? Coisa que eu não tinha feito, né? Eu via, mas tinha medo de fazer, né? Mas agora tá legal. Aproveitei bastante. Eu ainda tenho um pouco de medo. Ah, não. Eu faço os meus, mas eu não tinha usado, assim, os metálicos, né? E tinha muita segurança, não. Mas os meus mini implantes, quem faz sou eu. E o MARF eu tenho mandado para a Kika. Eu vou experimentar o Eustáquio também, Maria Helena. O Eustáquio trabalha muito, muito, muito bem. Eu nem conhecia ele, viu? Na verdade, eu ia falar, mas não tem. Eu vou experimentar. Tem um menino aqui em João Pessoa, que ele é paulista. Ele fez um para mim e ficou bom, viu? Ele é bem caprichoso no que ele faz, é Fábio.
Mas eu só fiz esse com ele, não sei se ele tem... Eu tenho uma colega aqui, Roselena, que faz com ele, diz que dá super certo. Ele é bem caprichoso. A gente pode... mas na Kika ela faz todo um processo, escolhe até o tamanho do mini implante, né? Aí a gente se sente mais segura, principalmente um paciente adulto, né? Eu tive um inconveniente com um paciente de disjunção de um palato muito atresiado, que eu fiz até com o cirurgião, com o Dr. Aníbal, e ele deu errado. Eu não sei o que foi que houve, a gente teve que tirar porque inflamou um mini implante, fez como se fosse uma fraturinha, sabe? No palato, eu achei que o palato dele era muito fininho, um paciente de um palato muito atrésico, que até o EX ficava pequeno, sabe? Eu acho que foi por isso que também não deu certo. Aí não ficou bem encostadinho no palato. Mas eu acho que foi isso, viu? Uma coisa, quem que estava falando mesmo? Sou eu, Maria Helena, de João Pessoa, Maria Helena Henriques. Maria Helena, é legal isso que você falou, porque a dificuldade, você que já tem mais experiência, são os pálatos atrésicos, né? Muito atrésico ele tinha. É um caso cirúrgico e a gente tinha que fazer uma disjunção, um retratamento. Na realidade, ele é um adulto de 35 anos e que ele tinha um palato muito atrésico. Até o EX é pequeno. É pequeno. Mas aí a gente... O que eu consegui, eu procurei estabilizar, sabe? Não consegui finalizar a disjunção dele, mas aí eu consegui manter e a gente vai ver como na cirurgia. E está dando para controlar, porque eu não quero mais colocá-lo, porque nem o cirurgião fez junto comigo, porque ele, na primeira vez que eu fui tentar fazer, ele desmaiou. Aí eu disse, eu não vou fazer mais não, um homem de 1,80 m desmaiando aqui, aí eu chamei meu colega, que é cirurgião, venha fazer, pelo amor de Deus, que eu não vou ficar com esse... Aí, como ele é muito experiente, aí ele medicou, tratou direitinho, e a gente fez numa segunda etapa. Mesmo assim, deu errado. Eu disse, não vou fazer... a gente teve que tirar antes do tempo a disjunção, mas no mais deu certo. Eu estou aproveitando, eu sei que não é tão o motivo aqui, mas eu quero mostrar para vocês o pad que esses meus amigos aqui criaram. Deixa eu compartilhar aqui. Guilherme, tá vendo o pad, ó? Isso aqui deu um trabalho, claro que eu não participei, porque eu só testei, tá? Eu não participei para fazer o pad para... Isso aqui é encaixado nos orifícios onde que vai o parafuso. Mas vamos ver se baixa essa foto. Não baixou. Essa aqui é uma jovem, ó. Em 14 dias, né? Disjuntou tudo e eu consegui fazer com que ela usasse a máscara facial. Então, tá melhorando bem. E aqui, Dilene, eu só testei para fazer eu queria ver o Hirax híbrido, ou seja, com 2 parafusos só. Você vê que eu não coloquei no posterior. Eu queria fazer esse teste em pacientes jovens, né? Realmente o resultado
muito bom e eu consegui negociar. Então, foi um lado bom da pandemia que ela pôde usar a máscara facial em casa. Aí. Ô, Fábio, do protocolo Manhães, ele faz assim, né? Esse írex híbrido. Isso, foi exatamente. Mas só que muitas vezes o Manhãs usa uma barra aqui na região anterior. Eu tenho usado. É isso. Agora, como a gente está num grupo pequeno, eu estou desenvolvendo. Não parou um pouco o desenvolvimento, mas com o Manhãs, fazer a barra pré-fabricada, para não precisar passar por laboratório. É isso que eu estou conversando com ele. Mas, enfim, eu acho que era isso aqui. Eu queria mostrar do PED, mas acho que eu não vou conseguir, não me preparei para mostrar para vocês. Eu mando para você, Dilene, e depois você manda para o grupo aí. Ok. Vamos voltar aqui para caninos, senão se prolonga muito. Canino é algo que nós, ortodontistas, sempre temos medo. Hoje, seguramente, depois de anos, é uma grande fonte de renda para mim no consultório, porque assim, não tem nenhuma semana que eu não recebo pelo menos mensagem de colega para fazer a cirurgia, ou fazer a cirurgia e colocar o canino na posição, ou só fazer a cirurgia, então varia muito. Então, eu manejo e cada vez estudo mais, porque a gente nunca pode achar que vai ser fácil o canino. Mas tudo mudou em 2009 para 2010, quando eu vi a primeira aula do professor Christian, que é um mestre, porque ele é cirurgião também. E eu tive a felicidade de aprender tudo com meu sócio, que é o Rodrigo Milani, que ele faz e descreveu a técnica vista, os 7 passos, né, que ele chamou de protocolo Milani, que nós publicamos o ano passado. Então, técnica vista e tração aberta são 2 técnicas diferentes. A técnica vista é para canino quando ele estiver por vestibular. Vista quer dizer Vertical Incision Subperiosteal Tunnel Access. Que é uma técnica periodontal feita pelo professor Romazadeh, da Universidade da Califórnia, na qual conheceu o professor Christian, e o professor Christian adaptou essa técnica periodontal para a ortodontia, que é um túnel. Então, técnica vista é quando o canino está por vestibular, que a confusão toda, claro que essa aula vai despertar em vocês o estudo e eu estou à disposição depois para enviar artigo ou qualquer dúvida. Mas nós sempre acreditamos, eu e o Rodrigo, no passo a passo, para didaticamente, ainda mais para ortodontistas, ficar mais clara a técnica, porque é algo cirúrgico, nós não estávamos acostumados a fazer cirurgia, então é muita confusão. A partir do momento que nós publicamos o protocolo Milani, os 7 passos para a técnica vista, didaticamente fica mais claro para ter um maior sucesso na técnica. Então, como eu falei, é Vertical Incision Subperiosteal Tunnel Access. O primeiro, eu participei desse paciente, mas eu não escrevi nada nesse artigo. Então, aqui foi escrito pela doutora Rita, e esse paciente foi feita a cirurgia pelo professor Rodrigo Milani, na JCO, né? Então, vista quer dizer Vertical Incision Subperiosteal Tunnel Access. Feito para
caninos por palatino. Tomografia, primeiro passo. Então, da primeira panorâmica para o início do tratamento, levaram-se 2 anos. A técnica consiste em expor o canino através de uma incisão vertical, colocar o botão no canino e, através de uma segunda incisão secundária, vai passar no elastique no túnel. Lembra? Túnel access. E esse elastique vai ficar apoiado no IZC. Claro que tem nos 7 passos, está tudo bem esclarecido, bem denominado, que essa distância, por exemplo, dessa segunda incisão para o parafuso, nós deixamos 8 milímetros, que equivale a aproximadamente 3 elos de elastique. Uma vez por mês eu vou ativar o elo. Tudo que fica lá dentro fica muito limpo. Então, a preocupação é se vai causar alguma infecção. Não temos histórico. O elastique interno fica... Não vou falar estéril, porque a única maneira que a gente esteriliza ele, que não é esterilizar, mas coloca em clorexidina. Tudo que fica lá dentro fica limpo, e o que fica para fora acumula biofilme. Então, essa técnica, uma vez por mês, eu vou ativar um elo do elastique. E o canino vai passar, vai tratar a transposição do incisivo lateral. É isso que nós queremos. Um tratamento de transposição, onde o canino está para a anterior. Aquele primeiro caso foi uma transposição, onde o canino se encontrava para a posterior. E aqui eu, uma vez por mês, ativo um elo e o paciente volta com uma panorâmica. Porque a grande sacada do Christian é fazer o túnel, um elastique de alta qualidade, e verificar a passagem dele pelo incisivo lateral. Um mês depois... Eu tenho uma dúvida. É assim, não tinha que ganhar espaço antes, assim, expandir ou distalizar para poder fazer essa tração? Boa pergunta. Isso tem que ser bem planejado. Se falta espaço, já começa com um bracket também para ganhar espaço, mola, mas o importante, Dilene, vem um detalhe importantíssimo. Deixa eu seguir aqui, ó. 2 meses, olha a passagem dele. Eu não coloquei bracket ainda, hein, Dilene? Ó, olha o que eu falei aqui do biofilme. Aqui acumula. Mas lá dentro do túnel está tudo limpo. Ativação, um elo. Esqueçam o que vocês estão vendo no pálato, que é a próxima técnica, tá? Olha lá. Vocês viram a porção do elastique limpo que estava lá dentro do túnel? E o que está por fora está com biofilme. Portanto, essa técnica é proibido usar o elastique simples, porque ele vai se romper. E aqui, rompendo o elastique, tem que fazer um acesso ao canino. Então, 3 meses. O da TIPI serve, né? Porque assim, eu só tenho você. O da TIPI dá para fazer. Pode fazer. Dá para fazer. Eu tenho feito com a da TIPI. Sem problema. Só que me perguntaram hoje, um aluno do Peru, eu posso usar o e-link na técnica vista? Não, porque eu preciso do elo para ativar todo mês. O e-link só tem 2 elos nas extremidades. Então, eu não consigo ativar um elo por mês. 5 meses. Olha a pergunta da Adilene, importante. Se eu não tivesse espaço, eu tinha que colocar o bracket já, iniciar com bracket,
posso ir para a cirurgia, mas o bracket vai ganhar espaço. Mas o importante de ler, lembra, só relembrando você que você já faz a técnica, é não colar bracket no incisivo lateral. Porque isso se torna esse corpo. Eu lembro que Christian fala nessa palavra, free body. Eu quero um corpo livre para o canino passar com mais natureza dessa transposição. Então, não se coloca. Se eu quero espaço aqui, eu uso a mola de incisivo central até primeiro pré-molar. Até que o canino passe do incisivo lateral. Assim que passou, daí pode receber o bracket e fazer a mecânica normal. A mola vem de incisivo lateral a pré-molar. Em alguns casos, o canino já fica em posição, porém ele não se rompe. Com uma lâmina de bisturi, eu faço a exposição dele. Olha a evolução, mês a mês. Estamos falando em 5 meses, ele já passa o incisivo lateral. Inicial e final. E aí eu ponho um bracket no incisivo lateral e posso manter ou aumentar o espaço e fazer a ortodontia normal para o canino encaixar. Essa é a técnica vista, passo a passo. Eu não coloquei bracket nenhum, isso foi um aluno que me indicou. Ele fez a ortodontia, eu só coloquei o canino na posição. Agora nós vamos para outra técnica. Técnica de tração aberta de canino. Então, quando eu falo nessa técnica, também criada, totalmente criada pelo professor Christian, eu já... essa técnica é o canino por palatina. Então, tração aberta ou tração aberta de canino, ele vai estar por palatina. A vista por vestibular. Essa técnica, a pré-técnica, nós precisamos da análise tomográfica. Eu não faço cirurgia se o paciente não tiver tomografia. Então, ela se divide em estudo tomográfico e técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica vai se dividir em fase 1, fase 2. Fase 1, a cirurgia propriamente dita, os 6 passos. Paramentação, anestesia, incisão, hemostasia, descolamento e exposição. Fase 2 é instalação do DAT e ativação, ou seja, biomecânica. Nota que a fase 1 eu não tenho a síntese, que é o 7º passo, porque é uma cirurgia aberta, aí que é a sacada do professor Christian. Entre a primeira fase e a segunda, nós esperamos 30 a 40 dias. Vamos na ilustração da técnica. Que o professor Christian é uma coisa simples, porém, ele que expôs isso. Qual que é a dificuldade que nós temos no canino por palatino? Nós escrevemos para o cirurgião, solicito a cirurgia do canino, né? Colagem do botão e eu fico aquele fio de amarrilho para a gente tracionar ele. Só que nós esquecemos disso aqui, ó. A raiz do incisivo, principalmente do incisivo lateral. É uma barreira. E, geralmente, o incisivo lateral e o central estão com arco. Então, o canino não vai para a posição.
ele vai reabsorver ainda a raiz do lateral. A técnica cirúrgica ela é muito diferente, é expor o canino. Geralmente ele tem osso, remoção de osso e estimular uma inflamação para ter uma autoerupção. Vai ficar com cimento cirúrgico por 7 dias. Após isso, eu removo o cimento cirúrgico e espero uma autoerupção do canino. Não que ele vai erupcionar totalmente, mas você faz essa inflamação e um corte biselado nesse acesso para estimular a autoerupção. Essa é a grande sacada do Christian. Estimular a autoerupção. E aí a segunda fase, a biomecânica, a segunda grande sacada. Eu não consigo levar o canino para a posição dele. Eu tenho que dar uma marcha ré, distalizar para sair da raiz do incisivo lateral. E aí, onde tiver osso, o dente movimenta. Onde tiver raiz, ele não vai movimentar. E o pior, vai reabsorver ou poderá reabsorver a raiz do incisivo lateral. Só que vejam as mudanças do professor. Ele não usa um parafuso normal de tamanho 1,5 por 8. Ele vai usar um parafuso 2 por 12, porque ele quer distalizar e extruir o dente. Um parafuso pequeno vai intruir o canino. Quero algo maior para ter essa biomecânica de distalização e extrusão. Vamos para o caso clínico. Paciente de 3 ou 3 anos e meio fazendo a biomecânica tradicional. Olha o que acontece com a raiz do lateral. Reabsorção. E aqui está a primeira sacada do professor Christian. Acesso ao canino, mas nós vamos fazer o bisel. Se não fizermos o bisel, esse acesso irá fechar, ou a tendência é fechar, e não estimulo aquela inflamação que tanto necessitamos para a autoerupção. E colocamos o cimento cirúrgico. Olha o bisel. O acesso está aqui. O bisel está aqui. Então, eu aumento as bordas do acesso. Sete dias após o cimento cirúrgico, eu não faço nada. Essa é a grande... São as pequenas diferenças. Eu só vou mexer no dente após 30, 40 dias. Então, da primeira fase para a segunda, no caso aqui, levou 50 dias aproximadamente. Aí eu coloco o dispositivo, botão no canino, e eu vou distalizar. Faz todo sentido eu distalizar. Olha lá, eu estou saindo, eu estou tirando o canino da raiz, principalmente do lateral. 3 meses, 4 meses. Reparem o mesmo elastique, só ativando uma vez por mês. Se tiver um bom elastique, a biomecânica funciona e flui melhor. Então, saiu totalmente da raiz do lateral. Agora fica fácil esse corredor ósseo, o dente vai movimentar. Eu coloco outro dispositivo, ou posso amarrar no fio à distância, mas aqui eu já fiz biomecânica de novo, ou seja, mesmo elastique com elastique novo, eu vou estimular uma rotação da coroa, usando outro dispositivo. Aí eu uso 1,5 por 8, um dispositivo menor na região alveolar. Mas eu estou aplicando esse conceito de rotação, já direcionando ele
para a posição dele. Amarro a distância. Onde tem osso, vai. Onde tem raiz, não vai. O mais fraco vai pagar o preço, que é a reabsorção. 10 meses, 12 meses, claro que é um paciente de curso, por isso que é um pouco mais longo, mas se contar tudo, foram 6 consultas após a cirurgia. E aí vai fazer a biomecânica normal de classe 2, porém o canino foi resolvido através da cirurgia aberta de canino. Esse canino aqui, se não tiver anquilosado, não tem erro. Ele veio para a posição. Olha lá ele lá. Pode demorar mais, mas vem. Aquela anterior, só para voltar nela, ela tinha do outro lado direito, ela tinha um canino por palatino. Cirurgia, cimento cirúrgico. Olha, fica feio o cimento cirúrgico, mas o papel dele é esse. Remoção do cimento cirúrgico, a segunda fase, que é distalização do canino. Uma vez distalizado, eu posso puxá-lo para a posição dele. E aí ele está em posição. Então, do lado direito foi canino aberto. Vestibularizado, o outro foi... E do lado esquerdo, técnica vista. Dilene, falei muito aí, passei muito, mas você me pediu, eu mostrei. Muito bom. Para mim, valeu muito. Acho que tem uma pergunta aqui no chat, não sei, mas não tem mais não. Vamos ver aqui. Foi Maria Helena. No Bucal Aí eu já respondi. 150 gramas de cada. Ô, Maria Helena, ó, usa 150 gramas na primeira consulta, tá? Porque senão você cai no erro que eu fiz lá, li os artigos, ó. Eu tenho muita revista deles lá. Eles começam com 250, 300 gramas, mas eu perdi muito. Então, o conselho que eu dou para você, começa com 150 e aumenta 50 gramas por mês, até chegar no máximo 300 gramas. Eu acho que aí você vai conseguir tratar a grande maioria das distalizações, por exemplo. Obrigada, professor. Nada. Parabéns, até mais. aí. Obrigado, prazer aí. Obrigada. Tchau, Simone. Tchau. Dilene, Maria Helena, Tchau. obrigado aí.